Salve, salve você que acompanha o canal Profeus e você que acabou de chegar. Hoje é dia de festa aqui no canal. No dia que falamos de execução, isso aqui bomba, né? Hoje falaremos sobre a execução do sistema de pintura, que é o conteúdo que estamos estudando nos nossos últimos vídeos. Já falamos sobre suas camadas, a especificação de seus materiais. E hoje falaremos da execução. Então é isso. Compartilhe, comente, ajude que esse canal consiga alcançar mais pessoas com essa discussão técnica, com esses conteúdos que estamos aqui trabalhando durante todo esse período. É isso, vamos para a nossa aula. Pois bem, pessoal, como já introduzido no nosso vídeo, hoje falaremos sobre o sistema de pintura, e especificamente sobre sua execução, né? Então, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa apresentação, tá bom? Pois bem, considerações gerais quanto ao reparo ou preparo da superfície. Antes de abordar algumas superfícies específicas, existem algumas condições que são comuns a todas essas superfícies, né? Então, a primeira consideração que nós trazemos para a nossa aula de hoje seria que essa superfície ela deve se apresentar limpa, firme, sem poeira, gordura, sabão ou mofo. Considere aqui firme você analisar o seu reboco e verificar se ele está com a dureza e a resistência necessária para a aplicação do sistema de pintura, que é um sistema posterior ao sistema de argamassa mista. Você considerar o reboco limpo, basicamente, é você, através de alguma lavagem, entendendo que, após a lavagem, você deve esperar que o seu sistema seque, ou até mesmo você passar algum pano, ou fazer a passagem de alguma vassoura, algum instrumento que retire essa poeira. Seco, como eu já falei, se você tiver contato com água através de lavagem ou precipitação, você deve esperar que esse reboco ele seque, tá bom? Atenção a esses detalhes. Sem poeira, eu preciso remover a poeira. Sem gordura, e aí eu faço uma solução de água e detergente e aplico no meu reboco para remover a presença de graxas ou gorduras. E aí sabão através também do sistema de lavagem. Quando houver a presença de mofo ou bolor, você não deve aplicar o seu sistema de pintura no reboco, né? No reboco que apresente mofo. O que você deve fazer? Para tratar isso, você vai fazer uma solução de 1 para 1, né? Ou seja, 1 de água sanitária para 1 de água. Dilui meio a meio ali de água sanitária em água e essa solução você vai depositar ou espalhar sobre o seu reboco e esperar secar. Aplico novamente, espero secar, até observar que o mofo ali, né, do reboco não se faz mais presente. Então, essas são as condições gerais iniciais para que você exerça ou execute o seu sistema de pintura. Muito atenção a esses detalhes. O que eu tenho além disso? Se eu estou observando o meu reboco, se as imperfeições forem profundas, ou seja, eu não tenho um reboco com a dureza ou resistência necessária, ou ele está fofo, ou eu tenho ali imperfeições, ou seja, buracos muito grandes, vou usar o popular mesmo, né? Se eu tenho buracos muito grandes no reboco, várias imperfeições, ele não está com dureza, não está com resistência, a argamassa ali utilizada não está coesa, está muito pulverulenta, ou seja, não tem uma resistência adequada. O que eu preciso fazer? Numa imperfeição profunda, eu preciso refazer o meu reboco. Se for imperfeição rasa, ou seja, pequenos orifícios, pequenas cavidades, pequenas fissuras, quando pequenas, eu corrijo com massa corrida, que aí pode ser PVA ou acrílica, conforme já vimos no nosso vídeo anterior. Manchas de gorduras ou graxas, lavagem com água e detergente, como já coloquei. Superfície com brilho, não é interessante que eu tenha o reboco com brilho, que provavelmente aí é da hidratação do cimento, né? Mas eu não posso deixar essa superfície com brilho, significando que
essa superfície com brilho, ela pode estar ali com a deposição até de hidróxido de cálcio, uma deposição salina, algo dessa natureza. Então, preciso fazer um processo de lixamento, né? E aí, uma lixa com grana adequada, ou seja, não deve ser uma lixa muito grossa, tem que ser uma lixa um pouco mais fina, tá bom? Então, tira esse brilho aí que eu posso ter no meu reboco. E mofo, como eu já coloquei, lavar com a solução de água sanitária, tá bom? Nisso daí, existem condições gerais para cada tipo de superfície. A aula de hoje ela é um resumo, né, desse conteúdo, então vamos trazer só algumas considerações para cada tipo de superfície. Quando a gente abordar argamassas de gesso, e concreto, essas são as nossas considerações, né? Ou seja, eu tenho que esperar a cura e o endurecimento adequado, a cura da argamassa, a cura do gesso, a cura do concreto. Ele não pode estar em seu estado fresco ou antes da cura ser realizada. Para concreto ali após 28 dias, né? Para argamassa, dependendo da aplicação também. Então você tem que esperar aí a cura e o endurecimento adequado do material antes da sua aplicação, no caso dos materiais porosos. Lixar o substrato, como eu já falei, até para tirar o brilho que possa existir, e deixar a superfície propícia para, enfim, receber o sistema e ter uma boa ligação com o sistema de pintura em si. Aplico o selador, a famosa tinta de fundo, e eu coloco opcional. Por que opcional isso aqui? Na última aula, né, sobre as camadas e a especificação dos materiais, a gente colocou a importância da aplicação do selador. Eu coloco como opcional porque, né, recapitulando a importância do selador, eu teria regularizar a absorção, promovendo também uma coesão entre as partículas soltas que possam existir no teu reboco, mas eu coloco opcional porque essa regularização da absorção promovida pelo selador diminui a quantidade de demãos da tinta ou da pintura final. Mas, enfim, é uma questão também de custo, porque o selador ele é mais barato que a pintura final e eu economizaria na tinta final, menos camadas, menos demãos. Mas vamos supor que você não queira utilizar o selador, pois bem, não utilize, entendendo que você vai precisar de mais tinta para chegar na tonalidade pretendida. Aplicar a massa corrida, como eu já coloquei, né, que aí pode ser PVA ou acrílica, e aí aplicar a tinta PVA também ou acrílica na tua superfície do teu sistema de pintura. Essas são as condições gerais. Sobre madeiras, aquelas são as condições gerais para concreto, gesso e argamassas. Quando a superfície for uma madeira, a madeira deve estar seca. A madeira ela nunca vai estar totalmente seca, então a umidade ali ela vai estar entre 5% e 12%. Há alguns autores que citam que essa umidade deve estar abaixo de 20%. Remover graxas, gorduras e resinas, lixar se preciso, dependendo da superfície, como a superfície da madeira vai se apresentar. Buracos e frestas devem ser calafetados. Entenda calafetado como você utilizar uma massa específica para madeira, que não é acrílica, não é PVA, é uma massa específica para madeira. Nisso, eu posso calafetar, que seria preencher os orifícios, as cavidades, com essa massa, deixando a superfície mais regular para receber a pintura final. E geralmente 3 etapas, ou seja, fundo, né, primeira demão e segunda demão como acabamento. Geralmente essas 3 etapas são as que envolvem a pintura em madeira. Nisso, nas pinturas metálicas, as considerações seriam limpar a remoção da ferrugem, ou seja, gente, muito importante, mas muito importante isso. Você não vai iniciar um sistema de pintura no metal sem remover a ferrugem, sem tirar ali toda a deposição de óxido de ferro que esteja ali presente. Você precisa fazer essa limpeza. Nisso, eu aplico o prime, que prime é o que nós chamamos de fundo para os revestimentos porosos. É a mesma coisa, mas nos metais se chamam prime. E aqui o prime ele vai ter outra função. Lá o selador ele tinha a função de regularizar a absorção. Aqui no metal ele vai ter uma função de proteção. Quem nunca ouviu
se utilizar zarcão no metal, no ferro, para fazer uma proteção ali contra a ferrugem. Então, o primer aqui ele recebe outra função, tem outra conotação. E a pintura deve ser compatível com o primer, ou seja, eu não posso ter materiais que reajam deleteriamente, prejudicando a reação do outro. Ou seja, tem que ser materiais compatíveis entre o primer e a tinta que eu vou utilizar como acabamento final, tá bom? Então a pintura deve ser compatível com o primer, evitando problemas dessa natureza. E camada com menor tempo possível. Entre as camadas, eu não devo esperar a aplicação, por exemplo, do primer, depois a primeira demão e a segunda demão. Eu não devo esperar muito entre essas camadas. Eu preciso usar um tempo recomendado pelo meu fabricante e seguir isso ao pé da letra e pedindo longas pausas ali entre as camadas do teu sistema de pintura quando em metais, tá bom? E aí em telhados que podem ocorrer, uma das aplicações também no sistema de pintura é você utilizar uma pintura em telhados. E aí limpeza das telhas, aplica o fundo, um fundo selador, que aí volta a mesma função dos materiais porosos, regularizar a absorção. E aí utilizo uma tinta látex acrílica, não é látex PVA, tá, gente? Látex acrílica, uma resina acrílica ou um esmalte sintético. Atenção aos detalhes, viu, pessoal? Pois bem, essas são 4 superfícies gerais, onde eu posso estar me utilizando do seu sistema de pintura. E aí dessas 4 superfícies eu vou destacar essa daqui, que sobre as argamassas, gesso e concreto, porque geralmente é onde nós temos uma maior incidência, maiores situações com essa aplicação. E nisso, vou destacar aqui algumas etapas de execução em substratos porosos, Detalhar um pouquinho mais essas recomendações. Primeira coisa, etapa 1 seria a preparação do substrato, observar as condições ambientais para execução, aplicar a tinta e algumas recomendações. Então, resumidamente, esse aqui é onde a gente se apropria realmente da execução, e nisso para os nossos substratos porosos. Bom, como eu vou preparar um substrato poroso para receber o seu sistema de pintura? Primeiro, limpeza da superfície, como já coloquei, ele tem que estar firme e coeso, como já apresentei, e correção de falhas, e observar se existem trincas, fissuras, e se houver umidade, gente, a parede está com infiltração, existe presença ou percolação de água, você deve tratar essa infiltração, você não deve exercer ou executar o seu sistema de pintura quando houver presença de umidade, Muita atenção a isso aqui. E trincas e fissuras, você deve analisar a ocorrência delas e ver se são trincas e fissuras em função à dilatação térmica, é uma trinca ou uma fissura estrutural. Isso daí tem que ser observado antes de você executar, tá bom? Preparação do substrato vencido, vamos às condições ambientais para essa execução. Alguns autores falam sobre sobre essa umidade que deve estar ali abaixo de 80%. Umidade relativa do ar abaixo de 80%. E a temperatura, qual seria a condição climática, ou seja, qual seria a temperatura recomendada para você executar o seu sistema de pintura? 41 graus aqui na capital de São Paulo, Será que é uma temperatura interessante para você executar? O recomendado não seria acima de 40 graus. Então, tem que ser maior do que 10 graus, ou seja, não deve estar muito frio, também não deve estar muito quente, ou seja, tem que estar entre 10 graus e 40 graus Celsius. A condição climática seria essa daqui, tá bom? E aí, obviamente, sem presença de chuvas, ventos fortes, névoa, neblina, tudo isso atrapalharia a execução do seu sistema, tá bom? Nisso, vamos para a aplicação propriamente dita, e aí eu vou contextualizar e dividir isso em passos de como essa tinta seria aplicada.
Então vamos lá, vou aplicar aqui no meu sistema poroso essa parede aqui atrás do operário, né? Uma parede porosa onde o reboco já foi aplicado, tem um rodapé cerâmico. Então a primeira coisa seria cobrir o piso com plástico ou um papel acartonado, né, para evitar que você tenha um grande trabalho na limpeza após a execução. Venho com a fita, uma fita adesiva, né, que geralmente é uma fita crepe, para fixar o papel acartonado ou plástico que eu estou utilizando, cobrindo o meu piso, como também essa fita crepe ou adesiva pode estar cobrindo o rodapé para evitar que você tenha um retrabalho de limpeza, né, removendo a tinta que possa escorrer ao rodapé, tá bom? Passando isso, o que eu preciso fazer com o meu reboco? Mais uma vez, lixar. Atenção à grana, né? A grana da minha lixa tem que ser uma lixa fina, tá bom? E aí já chama a atenção ao operário aqui na utilização do EPI, né? Luvas, óculos de proteção e máscara. Luva, óculos de proteção e máscaras, tá bom? Isso daí são os EPIs recomendados para aplicação. Lixo o meu reboco, né, tirando as imperfeições, deixando a superfície o mais lisa possível. Faço a limpeza, como já coloquei, né, pode ser com água, pode ser com escovação, né? Nesse caso aqui ele está utilizando uma vassoura, varrendo literalmente o seu reboco. Tem a função de eliminar poeira para a posterior aplicação do fundo. Nisso, o fundo propriamente dito, lembrando que o fundo ele tem que ser compatível com a tinta, eu não posso, enfim, na mesma coisa que acontece com metal, no revestimento poroso, eu não posso utilizar um fundo que vá agir deleteriamente a tinta. Então, geralmente, a base do fundo é a mesma base da tinta. Como assim, professor? Base água no fundo, base água na tinta. Base solvente no fundo, base solvente na tinta. Bom? E aí o primeiro fato, né, preparar o fundo, homogeneizando o fundo. Vou dissolver o meu fundo, diluir o meu fundo, né, conforme recomendação do fabricante. Então isso daí varia de fabricante para fabricante, lembrando que o solvente é que define a base do fundo, né, do selador. Esse aqui é um solvente à base de água, ou seja, um fundo à base de água. Faço essa diluição e aí vou aplicar o fundo, né, o selador na superfície, rolo de cerdas baixas, rolo lã de carneiro, basicamente. Então, rolo para a parede em si e o pincel para os orifícios, para as arestas, né, para os locais onde eu não conseguiria ter acesso com o rolo. Ok? Aplicando o fundo, eu venho com a aplicação da massa corrida. Atenção, camadas finas, e aí você vai, geralmente, né, precisar de 2 demãos, esperando aí o intervalo recomendado pelo fabricante, geralmente 4 horas, uma camada fina, e após a aplicação da massa corrida, a aplicação em espátula metálica, né, lisa, não dentada, esperando ali o tempo, né, entre as demãos e também o tempo de secagem total, eu vou lixar, né, a massa corrida, também com a lixa em grana fina, e vou fazer essa limpeza, né, eliminar poeira, ou seja, depois que eu lixo, vou ali talvez com a vassoura, aí já não é indicado lavagem, com a vassoura eu tiro ou removo essa poeira para a aplicação da tinta. E aí preparar a tinta são etapas parecidas com a aplicação do fundo. Eu venho ali homogeneizando a tinta, né? Promovendo uma diluição conforme base da tinta novamente, base solvente, base água, isso muda, né? Diluo a tinta conforme o fabricante e aí começo a aplicação, né? Novamente um pincel de cerdas macias nos cantos onde o rolo não vai ter acesso e um rolo de cerdas baixas, geralmente lã de carneiro, para os locais, enfim, né, para os demais locais, à exceção dos cantos e arestas que eu vou fazer com pincel de cerdas macias. Então é isso, aplico a tinta,
considerando essa aqui a primeira demão, observa a tonalidade, e aí eu posso já, a primeira demão aplicada, ir para uma segunda demão, né? Geralmente ali na segunda demão eu já consigo ir chegando na tonalidade pretendida, podendo ir até uma terceira demão, né? Então, resgatar aqui, né? Resgatar algum conceito. Porque o fundo, o selador é importante para evitar que você tenha uma quantidade muito grande de demãos para chegar na tonalidade que você pretende, tá bom? Então, gente, é isso, né? Tenho mais algumas considerações gerais quanto à aplicação do sistema de pintura e se apresentam aqui, né? A aplicação da pintura, o mínimo em cada demão, espalhar ao máximo cada vez que eu aplicar a aplicação do rolo, né? Do rolo com a tinta, ela deve ser espalhada ao máximo e buscar uma espessura uniforme, e a aplicação da segunda demão após seca a primeira, né? Naturalmente isso, né? E aí a ordem de aplicação, muito interessante isso, seria teto, ou seja, estou aqui num ambiente fechado, a ordem seria, primeiro aplico a tinta no teto, depois nas paredes, após isso portas e janelas, depois rodapés e alisares. Essa seria a ordem de aplicação, né, numa edificação, tá bom? Então é isso. Gente, muito obrigado mais uma vez, obrigado pela participação aqui no vídeo, né? A participação de vocês é muito importante. Eu já recebo alguns e-mails, já recebo alguns comentários dando feedback de tudo que está acontecendo aqui no nosso canal, e eu fico muito feliz pela participação de vocês nessa nossa comunidade que está sendo formada, tá bom? Então é isso, obrigado mais uma vez, e qualquer dúvida pode entrar em contato. Obrigado, pessoal, e até mais.